Boa noite, eu sou Murilo, eu critico, e não existirá, nem existe forma melhor de começar uma temporada do Murilo Critica do que falando de algo que me encheu de orgulho em cada segundo, em cada frame, em cada atuação, em cada escolha. Não só por ser um filme brasileiro, mas por ser um filme brasileiro que toca de uma forma tão grandiosa, tão bem feita, que te arremata pelo lado consciente e inconsciente dos seus sentimentos. E é claro que eu tô falando de Ainda Estou Aqui. Vem comigo. Para que se você mora numa caverna e não sabe, Ainda Estou Aqui é um filme premiadíssimo e espero que logo oscarizado, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, que conta a história dessa mulher, Eunice Paiva. O bom cinema, ele parte de um princípio. Ele parte do princípio que você está contando uma grande história utilizando de várias outras histórias. Por exemplo, quando um filme é de comédia, ele tende a ter tons mais claros, mais pra cima, pra te fazer rir, pra te fazer entrar na alegria que esses personagens e que esse diretor quer que você sinta. Então você vai ter tons amarelados, você vai ter cores mais vivas, você vai ter um verde claro, você vai ter um rosa. Quando é um musical e que você precisa que esse musical seja mais, como eu posso dizer isso, fantasioso, você pega esse verdinho claro, você pega esse rosa, você pega esse amarelo, você pega cores que te remetem à esperança e à fantasia. Então a fotografia do filme está contando uma história para que a grande história do filme seja melhor entendida, compreendida e embarcada por quem está assistindo. Da mesma forma, quando você está vendo um grande drama, as cores tendem a ser mais escuras, a fotografia tende a ser um pouco mais tremida, se for no caso de um filme de guerra, porque o tremor te coloca nesse lugar das pessoas que estão sentindo tensão o tempo todo. Então, se o filme é sobre a guerra e a guerra é tensa, a câmera tem que ser tensa. A guerra é a falta da esperança, é a pior coisa que a gente pode presumir, porque são humanos matando humanos. Então, como é que a gente retrata a guerra? Câmera tremida, cinza, escuro, lúgubre, feio, até o vermelho do sangue não é exatamente vermelho. É como se a própria vida fosse um pouco mais depressiva. E poucos filmes desse mundo que eu tenha visto fizeram isso tão bem quanto Ainda Estou Aqui. O Walter Salles é um mestre no que ele está se propondo a fazer. E ele está se propondo a fazer um bom filme. E aqui ele pega cores. No começo, o verde, o vermelho e o branco. Preste atenção, verde, vermelho e branco. São três cores que demonstram uma certa esperança, uma certa alegria. São cores as crianças correm, a calça da criança é vermelha. É um vermelho alegre, entendeu? O branco é o branco da casa deles, é o sol adentrando, é essa coisa mais fofa. E aí tem a terceira cor, e a mais importante para o filme e a mais importante para essa história aqui, o verde. O verde claro, como eu falei, é uma parada muito mais de esperança. É muito mais bonita, muito mais clara. E essas três cores voltam para te assombrar, assim como assombram a Eunice no filme. Porque a partir do momento que ela é presa, o lugar que ela tá também é verde. A casa dela é verde, mas é um verde claro, um verde esperançoso, é um verde calmo, é um verde de família, é um branco de família. É um vermelho de vida. Quando ela adentra daquela porta para dentro, do momento que aqueles arrombados vão lá e jogam ela dentro de uma cela, o verde já não é mais esperançoso. O verde troca de tom. Não é mais o verde da esperança. É um verde escuro, é um verde institucional. É um verde de prisão. A pouquíssima luz branca que vem de uma pequena janelinha, e ela é só o suficiente para te lembrar que tem uma vida lá fora. O vermelho não é mais o vermelho das crianças correndo. O vermelho agora é o vermelho das sirenes. E então, quando Eunice finalmente volta para casa, cansada, morta, preocupada, afinal de contas, onde está meu marido? Ela toma um banho. Ela toma esse banho sozinha. E o verde do banheiro dela não é mais aquele verde esperançoso. Agora o verde é militar. O verde do banheiro dela é um verde militar. E a partir daí, toda vez que esse verde aparece, esse verde escuro e esse verde claro, é uma história que a arte e a fotografia estão te contando
para te relembrar que a prisão dessa mulher não é mais o DOPS. A prisão dela não é esse porão. Porque agora ela voltou para casa e o marido não tá lá. E agora ela tem que conviver com a ideia de que talvez o marido não volte. A incerteza de, afinal de contas, ele está vivo ou morto. A esperança e, ao mesmo tempo, esse absurdo que é estar no meio dessa ditadura. Assim sendo, a arte está te contando uma história para você inconscientemente entender onde e como vive essa mulher depois de ser solta. Agora a prisão é a casa dela, a prisão são as conversas que ela tem, a prisão é a solidão, a falta do marido, a falta gigante que aquele homem incrível faz dentro dessa casa. Por quê? Porque Walter Salles é esperto. Porque ao invés de colocar 5 minutos com o Rubens Paiva e já colocar ele pra sumido e fazer um filme inteiro em cima da Eunice, você tem 40 minutos de Rubens Paiva sendo Rubens Paiva. O bom amigo, o bom pai. O pai que você vendo o filme, tendo aquela relação próxima com os filhos, tendo a relação engraçada. Desde o primeiro ponto ele coloca que a mãe é talvez um pouquinho mais grossa e tal, enquanto ele é o mais carinhoso da casa. Por isso que os filhos perguntam pro pai se eles podem ficar com o cachorro. Porque a mãe vai dizer não. A mãe vai dizer não na hora. Mas o pai tem essa pontinha, assim, esse afago que acaba fazendo com que ele aceite o cachorro. E aí sim a mãe aceita. O pai é aquele que brinca com os filhos. É aquele que dá conselho, é aquele que tá junto da filha, é aquele que dança junto no meio da festa. Ele é a alma da casa. E a Eunice é essa pessoa, essa mãe de família que é mais segura do que qualquer outra coisa. E quando ele morre, quando ele é levado, a casa perde essa alma. E agora você tem essa mulher, essa dona de casa, que sempre foi uma dona de casa, e agora se coloca nesse papel. O que eu faço diante dessa incerteza? E é aí que vem a atuação do Fernando Torres. Porque tão importante quanto o que um ser humano é o que ele não é. Sempre que você parar para pensar num filme, pensa no que essa pessoa é, no que esse personagem é e tudo que ele não é. O que Eunice não é? Eunice não é um Transformer. Eunice não é uma guerrilheira. Eunice não é o John Wick. Eunice não vai pegar uma arma na mão e sair por aí atirando em todos os militares até acabar com a ditadura. Não, isso não faz parte dela. Ela é uma mãe de família. Ela é uma mulher que tem que cuidar de 6 outras pessoas. E ela é uma mulher que está impotente diante da ditadura. A ditadura é esse fantasma que cerca a existência da Eunice. Que cerca a existência de todo mundo do filme, na real. E agora ela não pode... Até tem essa cena que pra mim é emblemática, quando os amigos do Rubens estão falando sobre... Tá, chegou a hora da gente falar com o New York Times, vamos... Chega a ser um pouco patético pra mim. Por quê? Porque a Eunice não vai pegar em armas. A Eunice não vai destruir a ditadura. O que a Eunice pode, e o que ela faz, e o que ela fez, pelo menos no filme, não sei a história da Eunice real, é sobreviver. É continuar. É resistir da forma possível. Porque ela não vai destruir a ditadura com um lança-chamas. O que ela vai fazer é continuar viva. O que ela vai fazer é continuar cuidando dos filhos. O que ela vai fazer é continuar perguntando do próprio marido. E aí tem todos esses momentinhos de raiva da Eunice. Esses momentinhos onde o que ela está sentindo escorre. Onde ela bate na janela do policial. E esse é o momento de maior raiva dela. Quando a filha, num ponto de falta de empatia, e ela acaba batendo na filha, é quando toda a agonia, toda a raiva, todo o medo dela escorre por pequenas açõezinhas, que é o máximo que ela pode fazer. E vem essa cena da sorveteria. Eunice, por um amigo do Rubens, não é nem pela ditadura, não é nem pelos militares, porque clássico de toda ditadura. Toda ditadura se baseia na covardia. Toda ditadura se baseia na ideia de fazer as coisas por debaixo dos panos.
do jeito mais covarde, bobo, burro possível. Porque é disso que elas se alimentam. Eles não diriam: seu marido tá morto. Não. Eles demoraram o quê? 20, 30, 40 anos pra assumir que tinham, sei lá, que eles que tinham sumido com o maluco. Imagina se fariam isso pra esposa dele. Mas a Eunice finalmente tem essa pista de que o marido tá morto e que ele não voltará. E eles vão pra essa sorveteria. Eles já foram pra essa sorveteria. E o verde tá lá. O branco tá lá. E aí ela lembra desse momentinho onde ela tava lá com o marido e tal. O verde era mais bonito, mais claro. O branco tá lá. E ela tá usando esse verde militar na roupa. Porque é a prisão de novo. Os filhos conversando e ela tendo que guardar pra si a agonia de saber que o marido dela não voltaria. Que a pessoa que ela ama não voltaria. Cada olhar, cada segundo, cada respiração da Fernanda Torres parece feita com toda a raiva, com toda a agonia, com todo o amor que um ser humano pode sentir. E tudo isso está nos olhos dela. Às vezes uma grande atuação você não precisa de grandes explosões, às vezes você precisa de coisas grandes para estabelecer que algo é incrível. Às vezes tudo que você precisa é de uma expressão. E ela entrega isso, como a atriz que é. O resultado, Ainda Estou Aqui, conta tantas histórias de forma técnica, com o uso da sua câmera, com essa câmera nostálgica, com esse Super 8 rolando, com essas músicas que toca, com o som minimalista, com a atuação da Fernanda Torres, com a arte te falando sobre essas cores e como todo o filme é sobre reclamar a inocência dessas cores de novo. Você tem várias histórias com várias mini formas, pequenas historinhas técnicas contando o macro do que foi a agonia, do que é a vida e da resistência da Eunice Paiva. O resultado é um filme tocante, bonito, lindo e que merece sim não só ser visto, como apreciado por todo mundo. E aí, claro, deixo meu pequeno recado: se você é um desses idiotas que acha que é normal sumir com um pai de família, se você acha que o Estado tem o poder de sumir com alguém, mesmo que vamos partir do princípio maluco de que o Brasil tenha essa pena de morte, ainda assim o Estado não age como covarde. O Estado não pode agir como covarde. O Estado não some com alguém, não some com um pai de família sem o devido processo legal. Tortura, morte e ditadura nunca foram e nunca serão a resposta para nada. E se você é um desses idiotas que bateu palma, que deu mais o Rubens, que colocou mais isso no Instagram, já passou da hora de você rever seus conceitos. Porque a covardia do Estado nunca é a resposta para nada. E sinceramente, eu não sei até que ponto você curtiria esse filme, sendo que você talvez seja incapaz de ter um mínimo de empatia por alguém que não seja perfeito. Bom, apedrejaram Jesus, né? Então, esse foi o Murilo Crítica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha. Ainda Estou Aqui é um filme excepcional. Merece sim todos os Oscars que está concorrendo, apesar de eu ser difícil de ganhar melhor filme. Eu torço e quero muito ver a Fernanda Torres lá, porque talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu tenha visto nos últimos tempos. Obrigado. Até a próxima.